Natana Ferrari, eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós faremos uma análise qualitativa do movimento unidimensional sob a ação de forças conservativas. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Vamos lá? Vamos começar? Então a gente já vem tratando em alguns, nos últimos 2 vídeos anteriores, a gente veio falando bastante disso, de força conservativa e também dessa energia, da conservação da energia mecânica. Para esses casos. E hoje a gente vai fazer uma análise qualitativa, Então a gente vai deixar um pouco de lado, a quantitativa e falar um pouquinho mais da qualitativa, fazer algumas análises, algumas discussões sobre isso que são muito, muito, muito importantes, tá bom? Então, para a gente começar, é importante que a gente lembre o que a gente trabalhou no vídeo anterior, que a gente fez uma demonstração que a gente chegou na seguinte igualdade, A gente chegou que o trabalho, o trabalho era integral, então vamos lá, vamos colocar até um limitezinho aqui. A gente chegou que o trabalho de 1 até 2, ok? Era integral, indo de 1 até 2 dessa força vezes o deslocamento, ok? E a gente viu que isso aqui era igual a menos uma variação de energia potencial, que a gente pode chamar, Normalmente eu uso EP, mas ultimamente eu tenho usado o X, que é a linguagem que o Moisés traz. Tanto é que essa figura aqui é do Moisés. E aí ele traz aqui, o U de X, que significa energia potencial, ok? Então eu tenho usado isso. E aí a gente chegou que era menos uma variação. Lembram? Porque a gente tinha inicial menos final e a variação era sempre final menos inicial. Então, colocando esse sinalzinho de menos, a gente consegue escrever como sendo variação. Se você não viu, eu recomendo que antes de ver esse vídeo, veja o vídeo anterior a esse, onde a gente trata, da conservação da energia mecânica, onde a gente faz essa demonstração através da queda livre de um corpo, Então, a gente calcula o trabalho da força-peso e encontra, essa igualdade aqui. Ok? Lembrando que a força-peso é uma força conservativa e a gente está fazendo num processo de queda livre, ou seja, num movimento unidimensional, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá antes de continuar aqui, é muito, muito, muito importante. Então tá, aí a gente chegou, nós chegamos nesse resultado, ok? E aí a gente viu o quê? Que pra gente, aqui, se a gente tivesse preocupado em encontrar essa força, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente faz o quê? A gente está integrando, então quando eu integro força pelo deslocamento, eu tenho menos a variação da energia potencial. Se eu estou preocupado com a força, eu faço o processo, inverso da integração, que é a derivação. Então, a gente também chegou lá a essa conclusão de que a força nada mais é do que menos um delta. Aqui em cima não é delta, é U sobre um dx. Então, essa força conservativa, para que a gente consiga encontrá-la, então a gente faz menos, a derivada da energia potencial sobre o deslocamento, e aqui em x que a gente está trabalhando unidimensional. Óbvio que poderia ser um deslocamento na vertical, a gente faria um dy, mas lembrando que é unidimensional.
tá? Então, essa informação aqui é muito, muito, muito importante. E é a partir dela que a gente vai discutir certos conceitos, ok? Eu já comecei a trabalhar lá no Instagram falando um pouquinho sobre isso, mas eu falei, eu vou fazer uma sequência de vídeos aqui lá no YouTube, porque é importante que a gente entenda profundamente, né? Lá no Instagram eu falei, quando você tiver um vale, você tem um equilíbrio estável. Quando você tiver uma crista, você tem um equilíbrio instável. Quando você tiver uma reta, né, paralela ao eixo X, você tem um ponto de equilíbrio indiferente. Mas tá, decorar isso, ok, mas entender é o importante, né? Eu sempre falo, não decorem, entendam o que tá acontecendo. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, que o Moisés traz para essa discussão, então eu trouxe ele aqui. Existe um gráfico embaixo, esse gráfico embaixo nós vamos construir juntos nesse vídeo e depois a gente vai comparar com a figura lá do livro do Moisés, tá bom? Mas a gente não vai olhar para o gráfico de baixo por enquanto, a gente vai olhar só para o gráfico da energia potencial por deslocamento. Então aqui a gente tem um gráfico de energia potencial por deslocamento, então a gente não sabe qual é essa função energia potencial, ok? Mas a gente tem o gráfico. E através do gráfico a gente consegue colher informações que são muito importantes pra gente. Então aqui o Moisés, ele já traz ali os pontos. Ele traz o ponto de equilíbrio estável, ele traz o ponto de equilíbrio instável e o ponto de equilíbrio indiferente. E aí a gente vai ver como é que a gente olha para esses pontos. Por que esse é um ponto de equilíbrio estável? Por que esse é um ponto de equilíbrio instável, né? E indiferente. Então, para a gente fazer essa análise, a gente vai usar esse conceito aqui, né, que a gente acabou de relembrar, que a força é menos a derivada da energia potencial pelo deslocamento. E aí, se você lembrar lá da sua aula de cálculo 1, ou se você participou do aulão de cinemática que eu fiz, nós falamos sobre isso. E lá no Instagram também, se você me acompanha, você já viu e já está ciente de como a gente analisa uma derivada, né? E aí a gente, você lembra lá, ou da sua aula de cálculo, ou do aulão de cinemática que você participou, que eu fiz. Ou se você me acompanha lá no Instagram, você lembra que a derivada, ela nada mais é do que o coeficiente angular da reta tangente no ponto. Então, a derivada, ela traz pra gente uma relação com o coeficiente angular da reta tangente. Para ficar mais claro, vamos olhar para o gráfico. E aí a gente vai olhar para pedaços desse gráfico, ok? Então, se a gente olhar, nós vamos olhar para esse pedacinho aqui. Opa, vou colocar um pouquinho mais grossa essa caneta. A gente vai olhar para esse primeiro pedaço, ok? Nesse primeiro pedacinho, que eu coloquei em azul, eu só vou tirar o azul para a gente analisar. A gente tem retas tangentes a esse gráfico. E aí a gente precisa olhar e ver como que é. Eu não preciso saber o valor desse coeficiente angular, mas eu preciso saber se ele é positivo ou se ele é negativo. Se ele tem uma inclinação positiva, se ele tem uma inclinação negativa. E aí é legal a gente lembrar como é que é essas inclinações. Ok? Eu vou deixar aqui só de uma colinha. Quando a gente tem uma inclinação para este lado, deixa eu diminuir agora aqui, a gente tem um coeficiente angular negativo. E quando a gente tem essa inclinação da reta aqui, a gente tem um coeficiente angular positivo. Então, se eu tenho uma reta para cá, eu tenho uma inclinação, que passa de 90 graus, eu tenho com o eixo horizontal, eu tenho um coeficiente angular negativo. Quando eu tenho uma reta, com essa inclinação aqui da verdinha, eu tenho um coeficiente angular positivo,
ok? Então, eu tenho que fazer essa associação. A derivada é o coeficiente, né? A derivada do ponto é o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto, ok? E então, vamos lá. Vamos olhar esse primeiro pedaço aqui que eu falei para vocês. Eu vou só relembrar, a gente vai analisar até o ponto de equilíbrio estável. Perfeito? Vamos olhar como é que é o coeficiente angular aqui? Olha, se você concorda comigo, aqui nós temos um coeficiente angular. Vamos lá. A gente tem retas tangentes. E, Natana, deixa eu só diminuir aqui, senão fica muito grosso. Vamos lá. Então, a gente tem várias retas tangentes aqui, ok? Então, a gente tem várias retas tangentes. Todas essas retas tangentes, elas têm coeficiente angular negativo. Qual é o valor, Natana? Eu não sei, porque eu não conheço a função. Nos vídeos subsequentes, a gente vai ver casos em que a gente conhece a função potencial, que a gente tem a equação dessa energia, e aí a gente consegue ter valores, ok? Mas aqui a gente não vai se importar com isso, porque a gente sabe que a derivada, ela é o quê? Ela é o coeficiente angular dessa reta tangente. E aí a gente está preocupado simplesmente se ele é positivo ou se ele é negativo. Então a gente está vendo que lá desde o início desse gráfico até o ponto de equilíbrio estável, a gente tem uma reta com inclinação negativa, ok? Então a gente tem coeficientes angulares para cada reta tangente, tem infinitas aí neste gráfico. Cada reta tangente dessa tem um coeficiente angular, não sei o valor, mas sei que eles são negativos porque a reta tem inclinação, né, negativa ali. Então, com isso, o que a gente sabe? Olha, até o ponto de equilíbrio estável, esse percurso aqui todo, a gente tem o quê? Derivada negativa, porque a derivada está intimamente ligada ao coeficiente angular dessas retas tangentes. E aí, se você voltar aqui, né, para essa relação que a gente encontrou, a força, vamos lá, a força, ela é o quê? Ela era menos a derivada da energia potencial pelo deslocamento. Ela é menos. Então, o que isso quer dizer? Que se eu tenho uma derivada... Opa, vamos escrever aqui. Eu tenho uma derivada negativa, ok? O resultado aqui é um coeficiente angular negativo, então eu tenho um valor, né, da derivada com um valor negativo. A minha força vai ser o quê? A minha força vai ser positiva. Por quê? Porque a força, ela é o quê? Opa. A força, ela é o quê? Ela é menos a derivada. Se a derivada é negativa, eu não sei qual é o valor, mas ela é negativa, vai ficar menos com menos, vai dar mais, vai dar uma força positiva, ok? Porque esse aqui é o menos da derivada. E esse menos aqui é o menos da equação. É esse menos aqui. Esse cara daqui é negativo para aquele intervalo, ok? Negativo com negativo, menos com menos, vai dar mais. Perfeito? Certo? Então, para esse percurso aqui, a gente tem o quê? Uma força positiva. E aí eu vou só enumerar eu vou só enumerar aqui com xizinhos para que a gente consiga, né, que tinha como é que fala? No livro, mas eu acabei cortando na hora de coisa. X2, X3, X4,
x5, x6, x7, x8. Ok? Perfeito? Então, a gente tá vendo que no intervalo de x1 até o ponto x3, que é o ponto de equilíbrio estável, a gente tem o quê? Uma derivada negativa e temos o quê? Uma força positiva, ok? Então, a força positiva de x1 até x3, ok? A força é positiva. Vamos deixar essa informação aqui, por quê? Porque depois nós vamos construir o gráfico da força pelo deslocamento, perfeito? Vamos lá. Vamos olhar o ponto de equilíbrio estável. Qual que é a derivada neste ponto? Olha, eu já falei aqui no início do vídeo que a derivada, ela está intimamente ligada ao coeficiente angular da reta tangente. Então, se eu quero a derivada no ponto, é só eu encontrar o coeficiente angular da reta tangente no ponto. E aí você há de concordar comigo que a reta tangente a esse ponto, ela está aqui. Ela é paralela ao eixo horizontal. Se ela é paralela ao eixo horizontal, qual é o coeficiente angular? Não tem inclinação essa reta, concorda? Ela é paralela ao eixo horizontal, ela não tem nenhuma inclinação com o eixo horizontal. Veja que essas outras aqui que eu coloquei aqui, ó, a de vermelho e a de verde, elas possuem uma inclinação em relação à horizontal. Olha, ela tem uma inclinação aqui, um θ. Esse aqui também tem uma inclinação, um θ. Ele tem uma inclinação com a horizontal. Mas a reta tangente em roxo que eu coloquei aí, ela é paralela ao eixo horizontal. Então, o coeficiente angular é zero. Se o coeficiente angular é zero, isso quer dizer que a derivada, deixa eu pegar, a derivada em relação ao deslocamento aqui vai ser zero, né? O du dx vai ser zero. Por quê? Porque o coeficiente angular é zero. Perfeito? Certo? Então, neste ponto, então, vamos colocar aqui, a gente tem força nula. Aonde que a gente tem força nula? No x3. No x3 a força é nula. Aqui no ponto que o livro chama de equilíbrio estável. Vamos continuar. Deixa eu só apagar isso aqui, para não comprometer muito a gente. Aqui eu vou só escrever bonitinho. Vai ser menos dx. Ok? Aqui a derivada é negativa. Aí vamos olhar aqui no entre x3 e x4. Vamos olhar aqui? Então, para esse cara, como é que é esse coeficiente angular? Como é que é o coeficiente angular dessas retas tangentes? Olha, se você olhar aqui, o que a gente tem? Para esses caras daqui, nós temos coeficientes angulares positivos, certo? A gente tem ali, para este caso, retas que possuem coeficientes angulares positivos, ok? Certo? Então, com isso, o que a gente tem? Nós temos derivada positiva, então a força vai ser negativa. Lembra que a força é menos a derivada? Se eu tenho uma derivada positiva, com a força fica negativa. Se eu tenho uma derivada negativa, com o menos da fórmula, fica menos com menos, mais fica a força positiva. Então, neste caso aqui, eu tenho menos du de x, menos, mais que a derivada, o coeficiente angular é positivo. Então, neste caso, a gente tem o quê? Uma força negativa. De quanto a quanto a gente tem uma força negativa, né?
de x3 ali, né? Saindo de x3 até x4. Na verdade, entre, né? Entre x3 e x4. Vou colocar aqui, entre x3 e x4. Ok? Agora, vamos olhar para esse outro cara daqui. O que a gente tem aqui? Olha, vocês veem que há uma mudança de concavidade, ok? Então, a gente tem aqui um cara que está fazendo isso. Aí, aqui ele vai fazer isso daqui, ok? Será que vai continuar positiva? Será que vai ficar negativa? E aí, o que vocês acham? Olha, a hora que a gente coloca, é só colocar a reta tangente e ver qual vai ser ali a inclinação. Se você coloca, continua uma inclinação o quê? Positiva, perfeito? Então, neste caso aqui, a gente também tem um du dx positivo, ok? Então, aqui a gente tem uma força, também o quê? Olha, se a gente, vamos escrever aqui, a força ela é menos a derivada. Se a derivada é positiva naquele intervalo, o que a gente tem? Menos com mais vai dar menos. Então, isso vai dar uma força negativa. Perfeito? Certo? Se ficar alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários, tá bom? Desse vídeo. Então, vamos lá. Aqui a gente continua tendo F negativa do que? Entre x4 e x5, ok? E aí, agora, a gente tem o quê? Um ponto de equilíbrio estável, ok? Então, aqui a gente tem um ponto de equilíbrio instável. E aí, neste ponto, como é que vai ser a derivada? Como é que a gente vai ter Qual vai ser o valor da derivada neste ponto? Olha, assim como no equilíbrio estável, aqui no equilíbrio instável, se a gente coloca uma reta tangente no ponto de equilíbrio estável, o que a gente tem? A gente também tem uma reta paralela ao eixo horizontal. Ela fica paralela ao eixo horizontal. Então, a gente já sabe que, neste caso, a derivada vai ser zero, porque o coeficiente angular dessa reta é zero, certo? Então, o que você já está vendo em comum aí? Que nos pontos de equilíbrio, a derivada é zero, certo? E isso garante para a gente também que a força é zero. Então, a gente coloca aqui F é nula, ok? F é nula em X, vamos lá, o que eu nomeei aqui? X5, ok? Em X5, a força é nula, perfeito? Agora, vamos olhar para esse cara daqui. Entre X, vamos olhar esse percurso entre X5 e X7, ok? Vamos analisar esse percurso aqui. Como é que vai ser o coeficiente angular aqui? Ele tem essa inclinação, ok? Vamos desenhar as retas tangentes aqui. Ela tem essa inclinação. Então, se ela tem essa inclinação, ela tem uma inclinação negativa, um coeficiente angular negativo, e a gente sabe que a derivada está intimamente ligada ao coeficiente angular, então, neste caso, vai ser uma derivada o quê? Menos o de x dx. Assim como eu fiz para outra, eu vou fazer aqui só para a gente visualizar melhor. A fórmula é menos a derivada aqui. Essa derivada deu negativa, deu menos, né? Os coeficientes angulares das retas tangentes naquele percurso são negativos. Então, com isso, a gente tem o quê? Mais, menos com menos, mais. Então, a força é positiva,
Certo, gente? Menos com menos, mais, ok? Então, vamos escrever aqui. Força positiva. Então, F positiva. O que significa força positiva e força negativa? Vocês estão parando para pensar nisso? O que significa força negativa e força positiva? Força é o quê? É um vetor? O que significa um sinal para um vetor? Sentido, né? Se é para a direita ou se é para a esquerda. Lembrando que a gente adota, né, na maioria das vezes, esse eixo aqui, né, que é o mais comum, YX, e aí a gente adota para a direita positivo, né, horizontal para a direita positivo, negativo, horizontal para a esquerda. Então a gente está falando de sentido de força quando a gente diz força negativa. Quando a gente diz força nula, é que não existe uma força atuando ali, certo? Mas quando a gente fala de força negativa, de força positiva, nós estamos falando de sentido dessa força, tá? É importante que você já vá ligando essas informações, ok? Então vamos lá. E aí, por último, o que a gente tem? A gente tem aqui o equilíbrio indiferente, que a gente tem uma reta, né? A gente tem uma reta horizontal ali e aqueles pontos são pontos de equilíbrio indiferente. Por quê? Olha, veja, se a gente for encontrar a derivada ali nesses pontos aqui, como é que é a reta, né? A reta tangente aqui. Ela é horizontal ao eixo, ela é paralela ao eixo horizontal. Então, para esses caras daqui, a gente também tem o quê? Menos. Por que eu tô colocando menos? Aqui a gente também tem o quê? O du dx igual a zero. Aqui a gente também tem as derivadas iguais a zero. Então a gente percebe que em todos os pontos de equilíbrio, seja ele estável, seja ele instável, seja ele indiferente, nós temos derivada igual a zero nesses pontos. Isso é importante, né? Se liga nisso. Outra coisa, que quando eu tenho uma derivada negativa ali, quando eu tenho uma reta com coeficiente angular negativo no meu gráfico de energia por deslocamento, tenho uma derivada negativa, ou seja, tenho coeficientes angulares das retas tangentes negativos, tenho força positiva. Tenho coeficientes angulares positivos, tenho força negativa. Força positiva e força negativa tem a ver com sentido, se ela é para a direita ou se ela é para a esquerda, pensando no movimento na horizontal, ok? Certo? Se ficar alguma dúvida, já sabe. Deixa aí nos comentários, ok? Dado isso, a gente vai construir o gráfico da força. Natana, dá para construir só tendo essas informações? Sim, mas antes da gente ir para essa construção do gráfico, eu quero chamar a atenção para esses pontos de equilíbrio. Por que eles são chamados de equilíbrio? Por que o ponto ali onde você tem um vale é chamado, né, esse percurso aqui? Por que a gente está falando que esse ponto aqui ele é chamado de equilíbrio estável? Por que ele é equilíbrio estável? Vamos olhar ao redor dele, vamos olhar para a direita e para a esquerda desse ponto de equilíbrio estável e vamos colocar algumas informações aqui neste gráfico. Que a gente tem aqui, né? À esquerda deste ponto de equilíbrio estável, a gente tem derivada negativa, mas a gente tem força positiva. Concorda comigo? Aqui a gente tem o quê? Força, vou colocar F positivo aqui para não poluir tanto, ok? E aqui nesse lado, à direita,
do ponto de equilíbrio estável, o que que a gente tem? A gente tem aqui força negativa, perfeito? Entendeu isso? Então, eu tenho ponto de equilíbrio estável, à direita eu tenho força positiva, à esquerda eu tenho força negativa. Foi o que a gente colocou e nomeou aqui embaixo. Agora eu quero que você imagine um bloquinho, ok? E aí eu coloco esse bloquinho no ponto, ali no ponto de equilíbrio estável. Entenda que eu não tô colocando ele aqui. Opa! Eu não tô colocando ele aqui dentro do gráfico, tá? Porque tem gente que acha que isso é o gráfico da trajetória. Não, esse é o gráfico do potencial, né? Talvez a pessoa pensando assim, entenda de alguma forma mais fácil, né? Porque você pensar assim, o bloquinho tá aqui, se eu ponho um bloquinho um pouco para a esquerda, ele escorrega e cai no vale, né? Se eu ponho um pouquinho para a direita, ele escorrega e cai no vale. Mas não é isso que está acontecendo fisicamente, né? Não é isso, não é esse o raciocínio. É isso que vai acontecer, mas não é esse o raciocínio. Então é importante que você entenda que esse aqui não é um gráfico do deslocamento, como se a trajetória do bloquinho como se fosse uma montanha-russa. Não é isso, tá? Mas a gente vai ver o porquê que ele tende a voltar para o ponto de equilíbrio estável. E aí, por isso que esse ponto chama ponto de equilíbrio estável, porque ele tende a ter ali uma força conservadora. Você põe o bloco um pouquinho para a esquerda, ele tende a trazer para o ponto de equilíbrio. Você põe um pouquinho para a direita, ele tende a trazer um pouquinho para o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a gente está imaginando que esse bloquinho aqui, ele está no ponto de equilíbrio estável, ok? E a gente sabe que a esquerda dele foi o que a gente viu aqui. A gente tem força positiva, ok? Então, aqui nós temos força positiva. E à direita dele nós temos força negativa, ok? Então, aqui nós temos o ponto de equilíbrio, nós analisamos lá no gráfico à esquerda nós temos força positiva, à direita nós temos força negativa. Então, imagine o quê? E aí, lembrando que positivo e negativo são sentido. Então, quer dizer que se eu trazer esse bloquinho um pouquinho para cá, e ele ficou bem menor, né? Vamos colocar aqui uma outra. Se eu trouxer esse bloquinho aqui um pouquinho para esquerda, eu tenho uma força positiva. O que significa força positiva? Horizontal para direita. Então, eu tenho uma força positiva que vai fazer com que o meu bloquinho volte ao ponto que ele estava. E aí, é por isso que chama estável, né? Porque ele tende ali a conservar, a voltar, a trazer o bloquinho de volta. Então, se eu trago aqui, vamos pegar em relação ao X que eu chamei aqui. Se eu tiro do X3 e ponho o meu bloquinho no X2, existe uma força positiva que faz ele voltar para X3, ok? Aqui a gente está chamando de X3, tô pondo o bloquinho aqui no X2, ele tende a voltar para X3, é por isso que é ponto de equilíbrio estável. E veja só, Natana, e se eu coloco o meu bloquinho no X4? Se você coloca o seu bloquinho no X4, a força que você tem é negativa. O que significa força negativa? Horizontal para esquerda. Então, a força aparece ali trazendo o bloquinho para o ponto onde é o equilíbrio, ok? Então, nas vizinhanças de X3, olha que legal, nas vizinhanças de X3, nós temos forças aqui à esquerda, nós temos forças positivas. Então, toda vez que eu tento tirar esse bloquinho do ponto de equilíbrio estável, a força tende a restaurar e trazer para X3. E aí, se você lembrar da lei de Hooke, é o que acontece. E aqui na força, se eu mudo, né, para um pouquinho para a direita, vou ali para X4, eu tenho uma força negativa que também tende a fazer com que o bloquinho volte ao ponto de equilíbrio X3.
É por isso que ele é chamado de equilíbrio estável. Agora a gente vai olhar para o equilíbrio instável, ok? Então vamos olhar lá para o equilíbrio instável? Quando a gente olha para o... E aí eu vou só apagar aqui. Lembrando que é um vídeo, depois você pode voltar, anotar, fazer até melhor do que eu faço. Só para não poluir ainda mais aqui. Então vamos olhar para o ponto de equilíbrio instável. Olha, no ponto de equilíbrio estável, à direita... Opa! À esquerda, desculpa, a gente tem o quê? Tem uma derivada positiva, então, portanto, aqui nós temos força e força negativa, ok? E aí, se você olhar à direita, aqui nós temos o quê? Derivada negativa. Temos derivada negativa, então temos força positiva. Então, no ponto de equilíbrio instável, à direita eu tenho força positiva, à esquerda eu tenho força negativa. Vamos desenhar lá embaixo de novo e vamos pegar a referência de x? Então, vai ser x4, x5, que é o ponto de equilíbrio estável, e x6. Perfeito? Então, aqui, x5, x4 e x6. Então, nesse aqui, nas vizinhanças de x4, a gente tem força que a gente viu aqui, força negativa, porque a derivada é positiva. Então, aqui a gente tem força negativa e aqui a gente tem força positiva. E aqui é o ponto de equilíbrio instável, ok? E aí a gente vai ver por que é instável. Olha, veja só, se você trouxer, né, o bloquinho aqui, vamos descer isso aqui um pouquinho, pra gente ainda não ver como é que vai ser o gráfico. Então, se eu trouxer um pouquinho, né, se eu trouxer o meu bloquinho aqui pro x4, trouxe o meu bloquinho pro x4, existe uma força negativa. Como é que é o sentido da força negativa? Horizontal para esquerda. Então, vai existir uma força que se eu trago ela, né? Se eu trago o bloquinho um pouquinho para a esquerda, a tendência desse bloquinho é ir mais, ele tira, tá vendo? Ele não faz ele voltar pro x5, que é o ponto de equilíbrio ali. Ao contrário do equilíbrio estável, que a gente viu que a força era restauradora, ela era a favor do bloquinho voltar ao ponto de equilíbrio, veja que aqui a gente tem uma força que vai afastar ainda mais o bloquinho. E veja que é o que acontece se eu colocar em x6. Olha, se eu coloco em x6, eu tenho uma força agindo sobre esse bloco positiva. Força positiva é horizontal para direita, então a gente vai ter uma outra força afastando ainda mais esse bloquinho aqui do ponto de equilíbrio instável. E aí é por isso que ele chama ponto de equilíbrio instável, porque ele não restaura, ele tende ali, esse ponto em que o bloquinho está aqui, né, x5, é um ponto muito crítico. Qualquer deslize, né, se você pensar até eu já falei que não é o gráfico da trajetória, mas se você pensar é como se ele estivesse aqui num penhasco, né, e qualquer coisinha, você pisa de um lado ou pisa do outro, você cai, né, é o que acontece. Esse bloquinho ali, ele tá num ponto instável, qualquer deslize, né, qualquer forcinha que tem, ele tende a afastar, né, qualquer deslocamento que ele tem, tanto para a direita quanto para a esquerda, faz ele se afastar ainda mais do ponto. Então, é por isso que é um ponto de equilíbrio instável. E aí, ele tá ali, é um ponto de equilíbrio porque a força no x5, né, ela é zero, porque a gente viu que nos pontos de equilíbrio a gente tem derivada. Então, tanto em x3, tanto em x
é 5, a força que tá agindo, não tem nenhuma força agindo ali no bloquinho. Porém, se ele andar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, no caso do equilíbrio instável, ele tende a se afastar ainda mais deste ponto, tá bom? Certo? Gente, se ficou alguma dúvida, vai deixando aí nos comentários. E agora a gente vai para o ponto de equilíbrio indiferente. Veja que no ponto de equilíbrio indiferente, que são os pontos aqui, né? Esses pontos todos aqui, que a gente pode analisar o x8, que é o que ele chama ali de ponto indiferente, aqui a gente tem uma derivada igual a zero, e isso garante pra gente também força igual a zero. Toda vez que a derivada é igual a zero, se a força é menos a derivada, olha, menos zero vai ser o quê, né? Não tem, então é a derivada ali, a força é zero. Então, neste ponto, a força é zero. Veja que se a força é zero, e veja que se você anda um pouquinho para esquerda, se você pega esse ponto aqui, ou se você pega um ponto aqui, não tem força agindo, todas têm o quê? Retas tangentes paralela ao eixo horizontal, então não tem nenhuma força agindo. Então pensa que eu tô colocando um bloquinho, e se eu levar ele um pouquinho para a direita, não tem nenhuma força... Opa, não tá aparecendo para vocês. Se eu coloco o bloquinho, se eu levo ele um pouquinho para a direita, não tem nenhuma força agindo, então ele continua ali. Se eu levo um pouquinho para a esquerda, não tem nenhuma força agindo, então ele continua ali. Por isso que é indiferente, entende? Aonde você deslocar o bloquinho, ele fica, porque não tem nenhuma força agindo. Diferente do ponto instável e do ponto estável, que a gente tinha força agindo, fazendo o bloquinho, né, no caso do estável, voltar ao ponto de equilíbrio, e forças no instável, fazendo ele se afastar do ponto ali de equilíbrio instável, tá bom? Certo? Gente, ficou alguma dúvida? Se ficou, deixa aí nos comentários, tá? Que a gente vai avançar. E vamos construir agora o gráfico da força em função do deslocamento, baseado nessas informações que a gente colheu aqui, certo? E aí a gente vai parar por aqui, né? Eu vou construir o gráfico da força por deslocamento, vou finalizar o vídeo e nos próximos a gente faz os exercícios, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, ok? Então vamos lá. Vamos fazer o gráfico. Então ali eu chamei, né, de x1, x2, deixa eu escrever aqui. Opa, deixa eu fazer assim. Então, eu tô falando que eu tenho uma força, ok? Essa força em função do deslocamento. Aqui eu tenho um deslocamento. Então, no eixo horizontal é o deslocamento. Aqui no eixo vertical eu tenho a força. E a gente, né, colheu informações para ver onde a força era positiva, onde a força era negativa, onde a força era nula. A gente colheu, né, dados através do quê? Através dessa informação, que a força é menos a derivada da energia potencial pelo deslocamento. Então, nós colhemos dados lá do gráfico, agora vamos construir o gráfico da força por deslocamento, tá bom? E é possível fazer isso só sabendo os valores positivos e negativos, e olhando para o gráfico da energia potencial, claro. E aí, deixa eu colocar o x1, x2 aqui, né? x1, x2, x3, x4, x5. Vou aumentar aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, né? x6, x7, um pouquinho x8. Vai até x8? Tá, dá. Então, vamos lá. Vamos olhar para esse gráfico da força. Então, o que a gente tem aqui? Dois pontos que a gente já pode colocar ali no gráfico. O ponto x3 e o ponto x5. São pontos onde a força é nula. Olha, se a força é nula, como é que a gente faz um gráfico onde a força é nula? É onde toca o eixo horizontal. Então, o gráfico da força vai ter que tocar o eixo horizontal em x3
e em x5. Então, esse gráfico, eu não sei como ele vem, mas ele tem que tocar o eixo na horizontal. Perfeito? Ele tem que tocar o eixo X. E aqui faltou o X do deslocamento, ok? Então, vamos lá. Depois a gente vai conferir com o que o Moisés traz. Então, vamos lá. O que a gente tem? Nós temos aqui de x1 até chegar antes, um pouquinho antes de chegar em x3, nós temos o quê? Força positiva. Porém, essa força positiva, ela tem que descer, você concorda comigo? Ela tem que ir diminuindo. Por quê? Porque ela tem que passar, veja só, ela tem que passar em zero. Então, ela é uma força que vem e tem que tocar aqui em zero, ok? Então, ela tem que descer, porque ela tem que tocar esse eixo na horizontal. Não podia ser uma força assim, Natana, que vai subindo? Não, né? Porque ela tem que bater ali e descer. E melhor, ela tem que bater, passar no eixo horizontal e olha o que ela tem que fazer. Ela tem que depois, entre x3 e x4, ela é negativa, ok? Então, aqui, ela passa e desce. E aí, eu tô fazendo bem... Tem que ser mais... E aí, ela vai descer. Então, ela é negativa, a gente viu. Então, ela vem, desce aqui. E ela é negativa, o quê? Olha, se você bate aqui, dá um valor negativo da força. É uma força negativa. Se você bate aqui, ela é uma força negativa, ok? Então, ela tem que descer, né, abaixo do eixo horizontal. Perfeito. E aí, Natana, o que tem que continuar? Olha, em x4 e x5, ela também é negativa. Porém, existe uma condição para x5. Tem que tocar o eixo. E se você olhar aqui, depois vocês vão ver em cálculo mais melhor, né? Olha, aqui ele vem com concavidade para cima. Neste momento aqui, ele toca a concavidade para baixo. Então, há uma mudança ali de concavidade. Neste ponto, vai haver o quê? Vai haver uma mudança ali no gráfico da força, ok? Ambas vão continuar sendo, veja só, de x3 até x4, ela é negativa. De x4 até antes de chegar em x5, ela é negativa, porém, em x5 ela é nula a força, então tem que tocar o eixo na horizontal. Então, o que tem que acontecer aqui em x4? Uma inversão. Ó, ela tem que voltar a subir. Ai, Natana, se ela volta a subir, mas veja só, ainda ela é negativa. Se você pega um valor de x aqui dentro, bate lá no gráfico, dá um valor de f negativo. Por que um valor de f negativo? Porque está abaixo do eixo horizontal. Tudo que está aqui embaixo é negativo, tudo que está aqui em cima é positivo. Então, se o gráfico está abaixo da horizontal, as forças aqui ainda são negativas, ok? Ainda são negativas. Os valores dessas forças aqui ainda são negativas. A gente só subiu por quê? Porque tem a condição de passar o quê? De tocar o eixo horizontal nesses dois pontos. Por quê? Nesses dois pontos, a força é nula, ok? A força é nula. É importante que você veja esses pontos para ir construindo esse gráfico. Perfeito? Certo? Vamos continuar. Então, a força é nula. Ok, Natana, força nula. E daqui em diante, a última informação é uma força positiva. Então, a gente vai subir com uma força positiva. Porém, vai existir, ela é positiva até quando? Vamos olhar aqui para o gráfico? Ela é positiva até x7, ok? Ela é positiva até x7. Por quê? De x7 em diante, a gente tem força nula, que eu não coloquei lá embaixo, ok? Não esqueci de colocar a última informação aqui, né?
que é uma força nula de x7 em diante. Ok? Então, ela é uma força que é positiva aqui, porém, vai chegar o quê? Vai chegar um momento em que ela vai ter o quê? A força negativa. Deixa eu olhar aqui se é um ponto, porque para ela ser negativa, ela tem que voltar aqui, né? Negativa. Isso. Ela continua, então o que vai acontecer? Há um ponto, olha só que legal, há um ponto de mudança aqui também, ó. Veja que ele tem uma concavidade para baixo e aqui ele tem uma concavidade para cima. Então a gente tem concavidade para baixo e uma mudança aqui. Onde é que acontece essa mudança? No X6, olha, no X6 ele sai de uma concavidade negativa. Deixa eu apagar aqui para fazer melhor. Ele sai de uma concavidade negativa, vai para uma concavidade positiva, que tem essa tendência aqui, neste ponto X6. Então, o que vai acontecer é que a força sobe até X6, opa, já tá subindo aqui, ela vai até X6, ela sobe, depois ela desce, porque ela tem que ser o quê? Ela tem que ser zero aqui. Aqui neste ponto, a força tem que ser zero, porque a derivada lá em cima da energia potencial é zero. Então, o que acontece? Ela sobe e depois desce. Veja aqui, gente, meu gráfico ficou lindo, perfeito. Depois eu vou mostrar dois, que tá o quê? Muito melhor desenhado, né? Mas é importante que você saiba fazer esse esboço, até para assinalar. A gente vai fazer, né, no próximo vídeo, a gente vai fazer um exercício que os gráficos já estão prontos, porém você precisa identificar qual é o gráfico correto. E aí, encontrar o gráfico correto, você precisa ter pelo menos uma noção do que está acontecendo ali, onde é que a força é positiva, onde é que ela é negativa, onde é que ela é zero, onde ela vai tocar o eixo horizontal. Tudo isso é muito importante, certo? Então, aqui a gente tem uma mudança. E aí, veja que aqui ela continua positiva, porque é o que acontece, ó. Em X6 e X7, toda a força ainda é positiva. Porém, ela precisa inverter, voltar, né? Se você pega qualquer valor aqui, dá uma força acima do eixo horizontal. Mas você precisa voltar, fazer essa inversão aqui, porque de X7 em diante a força é nula. Então, ele precisa voltar para tocar o eixo na horizontal, certo? Esse é mais ou menos o esboço. Eu quis fazer com vocês antes de mostrar o que Moisés traz, que tem que bater com o que a gente fez aqui, mas vai estar mais bonito, para que a gente possa aprender a montar esse gráfico, porque o professor pode pedir também para que você faça o esboço, e aí, nesse caso aqui, esse esboço estaria lindo, ok? Vamos olhar aqui? Vamos trazer aqui para cima. Olha, é o que acontece, ok? E agora o meu gráfico ficou tão grande que vocês não vão conseguir ver o meu gráfico e o do Moisés. Vamos ver se eu consigo diminuir um pouquinho. Consegui. E vou trazer ele aqui para que a gente possa olhar junto para o meu e para o do Moisés. Então, vamos olhar aqui. Olha, o que está acontecendo é exatamente isso. Vou pegar agora em azul para a gente acompanhar. Olha, veja que até X3, o gráfico aqui desce, ok? Ele desce e toca aqui em X3. E é aqui, né, o desenho melhor para isso é sempre uma concavidade quando desce, uma concavidade para baixo. Vamos, né, Natana? Vamos colocar aqui essa para descer uma concavidade assim, certo? Nesse sentido, assim, ok? Então, ele está descendo porque a força vai diminuindo para chegar em força igual a zero, que é no ponto X3, que é a mesma coisa que acontece aqui em X3, ele toca o eixo na horizontal. Olha,
depois ele desce, que é o que acontece aqui com o nosso gráfico que a gente construiu junto também. No ponto X4, a inversão, que foi o que a gente viu, ele precisa inverter, então ele estava descendo, precisa inverter porque em X5 precisa tocar a horizontal, ok? Depois, sobe em D, ok? Sobe, esse percurso ali que tá em D. Em X6, a gente vê que A precisa inverter o sentido de novo, que foi o que aconteceu aqui com o meu também. A gente precisa inverter em X6, por quê? Porque aqui em X7, entre X7 e X8, ele precisa tocar o eixo na horizontal, porque ali é o ponto de equilíbrio indiferente, onde o quê? Não tem força agindo nesse intervalo. Então, se eu desloco tanto, a gente já viu que a gente deslocar um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda ali entre X8, não tem força agindo, então o bloco continua onde ele está. Então, por isso, porque a força é zero. Então, por isso que tem essa inversão, ok? Vou apagar aqui para você poder olhar esse gráfico melhor. Vou dar um zoom aqui, deixa eu trazer ele para baixo, dar um zoom para que você possa ver. Lembrando que esse gráfico está lá no Moisés, ok? Não vou lembrar a página agora, mas é no capítulo de trabalho, ok? Tá esse gráficozinho junto com o gráfico da... Vou até levar ele lá para cima para a gente olhar ele junto com a energia potencial, para a gente finalizar olhando os dois. Opa. Ai, tablet. Aqui. E duro que tá tudo rabiscado. Mas você olha lá no seu livro do Moisés, ok? E aqui são os gráficos. Aqui o gráfico da força. E agora eu que estou na frente. Não vai ter como mostrar os dois juntos, gente. Me desculpem. Mas vocês olhem no livro. E aqui a gente tem o gráfico da energia e o gráfico da força que a gente construiu, né? Esse aqui, é óbvio, tá bem mais bonito, mas que a gente construiu junto, colhendo informações do gráfico de energia potencial por deslocamento. Certo, gente? Por hoje é só, a gente fica por aqui. Nos próximos vídeos nós faremos exercícios, terão vários exercícios, tanto de construção de gráfico, quanto quando ele não dá o gráfico. E aí, quando ele não dá o gráfico, Natana, como é que eu acho os pontos de equilíbrio estável, de equilíbrio instável? Porque com o gráfico eu consigo ver ali onde é que tá a tangente, né? Onde ela é horizontal, então a derivada é igual a zero. Olha, aí já ficou uma dica, derivada é igual a zero. Então, será que a gente vai partir desse caminho? Né? Porque daí tem gente que fala, eu consigo encontrar ponto de equilíbrio estável olhando o gráfico, é um vale ou uma crista. Não vale decorar assim. E quando ele não der o gráfico, como é que você vai fazer? Por isso que é importante entender o conceito. O que está acontecendo ali nos pontos de equilíbrio? A gente viu que em todos os pontos de equilíbrio, o que está acontecendo? Em todos os pontos de equilíbrio, a gente está tendo o quê? Derivada igual a zero. Então, isso é um caminho para a gente seguir quando a gente não tiver o gráfico, mas tiver a equação, né? A função potencial. Quando a gente tem a função potencial, a gente consegue encontrar os equilíbrios pensando essa ideia de derivada igual a zero nos pontos de equilíbrio, tá bom? Gente, hoje a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seu amigo, não guarda informação, tá? Conhecimento deve ser compartilhado, porque cresce você, cresce o seu amigo e cresce o mundo, ok? Um grande beijo no coração de vocês, bons estudos. Deixe seu comentário aqui se você gostou, deixe seu like falando o que você achou desse vídeo também, é muito importante. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, bons estudos, tchau, tchau!